Fala galera, estamos ao vivo em mais um domingão para responder as perguntas dessa audiência Maravigold, dessa audiência Maravicherry. Deixa eu colocar as perguntas aqui na tela para a gente começar. Tem 4, eu queria começar com essa daqui, da Priscila. A pergunta da Priscila é o seguinte: comecei dieta há 3 meses e ainda não tive resultado nenhum, peso ou medida, sinal que tá algo errado? Sim, com certeza, talvez você não esteja de fato numa dieta, tá, Priscila? O que a gente tem que tomar cuidado é que eu vou dar uma explanada e tem uma pergunta que é bem parecida com essa, e aí depois eu vou entrar ainda mais a fundo porque a dela tá mais específico ainda, tá? Pode acontecer várias coisas quando começa a fazer dieta, várias coisas. Talvez não seja de fato uma dieta porque faz por conta própria, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Mas o que é muito comum e que pode anular os seus resultados é o final de semana. Então tem que tomar muito cuidado do que você fez nesses 3 meses. Como é que foi os teus finais de semana durante esses 3 meses, e talvez por isso que não tenha tido nenhum resultado. Mas para elucidar isso que eu estou falando, para ficar bem claro, eu vou colocar depois, deixa eu até anotar aqui. Eu vou colocar depois no meu stories uma publicação que eu tenho bem antiga, que mostra, tenho 2 na verdade, que mostra bem certinho o que isso acontece, tá? Então, toma muito cuidado, porque provavelmente, se não teve nenhum resultado, é porque realmente não foi uma dieta, tá bom? Vamos aqui, essa aqui eu vou deixar para depois, a da dor. Vamos lá. É normal mesmo fazendo exercícios frequentes ainda sentir dores musculares? Sim, é normal ainda sentir dor muscular. Geralmente, a dor muscular ela aparece quando tem uma troca significativa do treino, né? Fez algum tipo de mudança no treino e aí aparece. O que é essa dor muscular? Essa dor muscular ela vem geralmente de uma inflamação. A mesma inflamação que acontece, enfim, quando tem algum problema no seu corpo, é o mesmo formato, é uma defesa do corpo. E como é que ela acontece, aonde que ela está relacionada? Ela está relacionada a tipos de exercício, geralmente que exigem algum tipo de força, né? E porque acontece, quando a gente faz força, acontece movimentos, claro, nos nossos músculos. E no caso específico, esses que causam dor são quando a musculatura ela se estira, colocada diante de uma sobrecarga, né? Então, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Você está fazendo um agachamento, você está usando peso. Daí, quando você desce no agachamento, tem uma força ali que ela está atuando, te empurrando para baixo. Sua musculatura ela estica, permite aquele movimento, e aquela sobrecarga, aquela sequência, ela pode causar dor se você não está adaptada ao movimento. Enfim, existem vários motivos para que isso aconteça. Mas é normal, independente do tempo que você esteja treinando, né, que esteja acostumado a treinar, é bem normal que apareça dor, sim. Pode ficar tranquilo, porque provavelmente isso vai acontecendo. Geralmente acontece quando você faz alguma modificação no treino, tá? Outra aqui. Tá, vamos deixar essa ali por último. O corpo precisa de descanso ou pode treinar todos os dias? Sim, para a primeira pergunta, e sim também para a segunda pergunta, tá? O que a gente precisa entender sobre descanso aqui para ficar bem claro, né? Isso aqui geralmente as meninas perguntam ali, já perguntaram outras vezes. E nas semanas que eu dei aquela aula de abdominal, de barriga zero, anticelulite e tal, umas meninas perguntaram se podia fazer todo dia, queria repetir a aula todo dia. O que acontece primeiro, respondendo a primeira pergunta em relação aos períodos de descanso, né? Quando você dá um estímulo para um músculo, né, independente de que região do corpo, o que acontece? Via regra geral, o nosso corpo ele leva 48 horas, leva 2 dias para recuperar a energia daquele músculo, que é o que a gente chama de
glicogênio, é uma grande parte dessa energia fica armazenada ali naquele músculo. Então, supondo que você treinou as suas coxas, muito provavelmente, mesmo que seja um treino mais difícil, que vai exigir um monte, em 2 dias os seus músculos, teoricamente, estão completamente recuperados e pronto para um novo treino. Só que quando a gente fala de descanso, a gente não pode levar em consideração só apenas o músculo que está atuando. Por quê? Porque no final do músculo tem uma coisa chamada tendão, tem umas coisas chamadas ligamentos, tem tecidos moles e tem os ossos. E se a gente fizer um corte no corpo, enfim, se você, no caso, eu fiz faculdade de educação física e tive anatomia e foi no laboratório, então a gente via isso. O músculo é completamente diferente dessas outras regiões, dos ligamentos, dos tendões, do osso, enfim. A diferença está na cor, porque os tecidos moles, os tendões e os ossos, eles são mais brancos porque não chega tanto sangue nessa região. E se não chega tanto sangue, a recuperação, nutrientes para aquela região é mais demorado do que em relação aos músculos. Então, muitas vezes, o seu músculo pode se recuperar em 2 dias, 3 dias no máximo. Se for um treino mais forte, você para de sentir dor e aí acha que já está preparado. Mas essas regiões são mais sensíveis, elas levam mais tempo para se recuperar. Então, talvez, se você repetir, fizer o mesmo treino todos os dias ou a cada 2 dias, por exemplo, treinar abdominal a cada 2 dias, ou treinar abdominal todos os dias, talvez você vai achar legal, vai achar que vai dar algum resultado em uma semana, mas em 3 semanas, 1 mês, 2 meses, a chance de você ter uma lesão é muito grande, justamente por não ter dado uma recuperação adequada a essas regiões. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Para você repetir um treino para a mesma região, tem que levar em consideração pelo menos uns 3 dias, 4 dias, dependendo da dificuldade. Mas, claro, a gente não tem só uma região, então dá para você, por exemplo, fazer um treino que tenha ênfase em mais braço, no outro dia você faz um treino que tenha ênfase mais em abdominal, no outro dia você faz um treino que ele é mais aeróbio, no outro dia você faz um treino que vai exigir mais das suas pernas. Você pode mesclar isso tudo para poder treinar todos os dias, né? Então, por exemplo, se você fizer um treino de perna numa segunda-feira, no outro dia nada impede você fazer um treino mais voltado para os braços. Aí no terceiro dia você faz um treino mais voltado para o abdômen, aí você já descansou as suas pernas 2 dias e lá no quarto dia você pode ainda fazer um treino mais aeróbio e voltar a repetir perna lá no quarto, quinto dia e claro, sua perna já vai estar completamente recuperada. Em relação a treinar ou não todo dia, o que você também deve levar bastante em consideração, que é sempre usado mesmo, é o sistema nervoso, né? Então, pensa que para o seu corpo funcionar, para o seu corpo estar num estado de exercício físico, de um estresse físico, o seu sistema nervoso ele é acionado para que isso aconteça. E o sistema nervoso ele é um só, né? Então, todo dia que você treina, toda vez que você treina, ele está sendo estimulado. Então, isso também é interessante, precisa ser levado em consideração. Então, o que eu sempre recomendo, né? Para pessoa que está começando, sedentária ou vai começar a treinar, pelo menos ela precisa ter 3 dias reservados para fazer algum tipo de exercício em dias espaçados, né? Para não ficar muito longe um dia do outro. E aí, conforme ela progride, uma pessoa que ela não... Claro, ela só quer emagrecer, ela não vai competir, não vai para lugar nenhum. Se ela conseguir, depois de um certo tempo, reservar de 4 a 6 dias da semana, repetir o exercício de 4 a 6 dias da semana, então tendo no mínimo um dia de descanso, ela vai ter excelentes resultados. Então, já estaria numa condição ótima de exercício de 4 a 6 vezes, sempre alternando os dias, né? Eu já falei isso aqui muitas vezes também, já gosto de repetir. Tenta sempre fazer exercício no fim de semana para não ficar muito longe, tá? Sempre faz aquele cálculo, se você treina numa sexta-feira e depois deixa para fazer exercício só segunda-feira, são 3 dias que você vai ficar sem fazer nada. Então, toma muito cuidado com isso. Pode sim treinar todos os dias, deixando pelo menos no mínimo um dia de descanso. E lembra sempre dos espaçamentos do dia se você for iniciante, porque isso é muito importante. Vamos para a próxima. Agora já é a última. Essa aqui que eu queria falar. Mudei minha rotina alimentar e agora estou de dieta. Tirar um fim de semana para comer doces pode?
isso aqui é muito interessante pelo o formato que ela fez, né? Como eu falei ali na primeira pergunta em relação ao tempo, à dieta, enfim, essa do final de semana é uma dúvida bem frequente. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu já falei sobre isso, depois eu vou deixar lá no meus stories, tá? Faz a conta aqui comigo. Estou de dieta, tá, vamos lá. Se você pegar, eu já fiz esse cálculo, tá? Se você pegar das 18 horas, mais ou menos, das 6 da tarde, de sexta-feira até o primeiro horário da segunda-feira, ou até domingo, meia-noite, você tem uma representação de 38% da semana, tá? 38%. Então, é um número muito significativo. Então, se você falar para mim que você vai tirar todo o fim de semana e vai meter o louco, né? Vai ficar completamente desregrado, isso pode te causar um problema muito grande, porque a representação de todo o fim de semana, ela é muito grande diante toda a semana. Então, toma muito cuidado. Inclusive, eu estava agora na live com a Carol lá para as meninas do nosso programa, a gente comentou sobre isso, tá? Eu não te recomendaria tirar o final de semana todo, isso seria, você vai colocar aí provavelmente tudo a perder. Eu te recomendaria a tirar um período do fim de semana, uma ou duas refeições do final de semana para fazer isso, mas todo o final de semana provavelmente vai tudo por água abaixo, como eu repeti no começo. A gente está falando aí de uma coisa que representa 38% do final de semana. Então, é muita coisa, tá? É muita coisa. E mesmo se por acaso isso aconteça, até a Carol comentou lá, e é uma coisa também que eu sempre oriento as meninas, se por acaso isso aconteça, você volta para sua rotina no outro dia, finge que nada aconteceu e segue o barco. Mas toma cuidado com esse negócio de tirar todo o final de semana. Isso pode ser... É um período muito significativo, você pode colocar tudo a perder, tá bom? Então, toma muito cuidado com isso. Acho que apareceu mais alguma coisa aqui. Vamos ver, mais um. Foi o Jackson que mandou. 30 minutos de exercício é suficiente para emagrecer? Depende. Depende, porque o tempo não quer dizer nada, né? Então, você pode fazer um treino ótimo em 20 minutos, você pode fazer um treino horrível em 1 hora. Então, é muito relativo, né? Aproveitando o gancho aqui, isso aqui é interessante porque é a mesma coisa que as pessoas têm com a balança, né? O tempo do exercício. Então, a mesma coisa que a balança não serve para nada ou para praticamente nada, quando a gente fala de emagrecimento, o tempo de treino ele também não quer dizer muita coisa, ele não quer dizer nada. Então, se alguém perguntar 30 minutos é bastante ou não quer dizer muita coisa. Como eu falei no começo, dá para fazer um ótimo treino em 20 minutos, até 30 minutos, e dá para ter um treino horrível em 1 hora, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu até no nosso programa. O primeiro treino que eu prescrevi, a gente está batendo agora 1 mês dessa turma, e o primeiro treino que eu prescrevi era uma menina que eu já conhecia ela, e aí ela me enviou um treino que ela fazia, me explicou como é que ela estava fazendo e tal. Quando eu vi o treino, eu achei... E ela falou que aquele treino ela fazia daquele jeito, ela achava meio fácil. E era um treino grande, um treino longo. E ela falou que aquilo estava fácil. Daí eu fiquei pensando, então ela tá fazendo coisas que não tá fazendo do jeito que deveria fazer. Então o que faltava para ela? Faltava intensificar dentro dos exercícios que ela fazia e também faltava a técnica de movimento. Então, por exemplo, você falar para mim assim, eu faço 5 tipos de agachamentos diferentes num treino de perna, faço o agachamento sumô, agachamento com a perna aberta, com a perna para cima, com a perna para baixo, com a perna de lado, e faço a fundo. E eu faço tudo séries de 15 movimentos. Aí a grande pergunta é, se você fizesse esse agachamento, você faz 15, mas se você pudesse fazer 30, você conseguiria? Conseguiria. Então, o problema está na execução e está na adequação dentro dessa série, não no exercício, na quantidade que você faz. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E essa questão do tempo tem tudo a ver, porque às vezes você passa um longo tempo, leva 50 minutos, 1 hora, para fazer um treino onde você deixa a dificuldade de lado, não sabe modular esse tipo de variável e o treino acaba ficando
ruim, e aí, eu treinei por 1 hora, mas foi um treino ruim, algo que você poderia fazer em 20, 25 minutos que já resolveria o seu problema. Então não tem nada a ver essa questão do tempo, tá? Tem mais alguma coisa? Não, esta era a última. Meninas, é o seguinte, eu vou colocar aqui nos stories agora, tá? Porque as perguntas principais aqui foram sobre o final de semana. Eu vou até voltar aqui, que a menina falou, deixa eu pegar aqui. Foi essa pergunta aqui, dos 3 meses, e essa pergunta aqui da menina que falou que mudou a rotina e tirar um final de semana inteiro para comer doce. Eu vou compartilhar com vocês 2 posts que eu falo sobre o final de semana e vocês dêem uma olhada e pensem bem nisso, tá? Toma cuidado com essa questão do final de semana. Beleza? Galera, a próxima live, quarta-feira, né? Lembra que o treino em casa ele continua, quarta-feira às 19h07, eu espero vocês para treinar, beleza? Beijão para todos, bom início de semana e a gente se fala por aqui.